coisa. Você é mais forte do que você imagina. Isso mesmo. Você é mais forte do que imagina. Sabe por quê? Porque Deus está em você e Ele te faz forte. Você tem algumas virtudes dentro de você que você nem imagina. Ou talvez até imagine, mas não desfruta delas. Mas isso hoje vai mudar. Eu creio. Eu quero ler com você o versículo que está lá em Isaías 11:2. E enquanto eu procuro aqui na minha Bíblia, corre lá e curte o vídeo. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Amém? Aqui diz assim, ó: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Deus está procurando pessoas que demonstrem a glória da sua presença em suas vidas. Pessoas que obedecem à voz dele em cada pequena coisa. A obediência impede a gente de contaminar a nossa consciência. Ela nos mantém desejosos de vivermos para a glória de Deus. A gente sabe que o versículo de hoje é uma profecia sobre Jesus. E aí que tá o ponto mais interessante. Se o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, habita em nós, vivendo através de nós, então a gente pode desfrutar tudo o que está sobre ele, também está em nós. A gente pode ter sabedoria, entendimento, conselho, poder e conhecimento. E os problemas desaparecem na presença dessa virtude. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais problemas. Eu estou dizendo que os seus olhos, eles vão estar bem mais focados em Deus. A gente não tem que viver em confusão se a gente for obediente à direção do Espírito. Vivendo em obediência, o Senhor nos dá rapidamente conselho, sabedoria, entendimento e poder. Mas a gente precisa ser reverente e submisso a Ele. Pessoas que querem ter um entendimento, querem ouvir a Deus e desejam receber a sabedoria e o conhecimento, elas precisam ter um temor reverente e até um assombro diante de Deus. O que é temor reverente? É saber que Deus é Deus e que Ele fala sério. Ele nos chamou para ser seus amigos, nos chamou de filhos, de filhas. A gente tem que respeitar e honrar esse Deus com uma obediência reverente. Entender
que Ele é Deus e nós não somos nada sem Ele. Então hoje eu quero te dizer, qualquer coisa que Deus te peça para fazer é para o seu próprio bem. Então, seja rápido em obedecer hoje e todos os dias, porque você pode. Você tem dentro de você as virtudes de Jesus. Eu quero te explicar rapidinho o que significa cada uma dessas virtudes, para você entender como é necessário para nós que desejamos viver uma vida segundo a vontade de Deus. Essas virtudes Jesus demonstrou na vida dele, e a gente vê isso lá no Novo Testamento. O primeiro deles aqui da lista é sabedoria. É o Espírito de Deus quem produz essa sabedoria ou nos torna sábios. A sabedoria nada mais é o que eu olhar para uma situação e eu enxergar a melhor maneira de resolver, a melhor maneira de chegar até o fim com aquilo. Isso é ter sabedoria. É não pegar atalhos, mas automaticamente ter a direção de Deus sobre o melhor caminho, a melhor decisão a tomar em relação àquilo. Essa sabedoria nós precisamos. O segundo é o entendimento. E aí fica meio parecido sabedoria e entendimento. Mas a diferença da sabedoria e do entendimento é que a sabedoria, ela significa você ter uma grande instrução no sentido de conhecimento, né? E já o entendimento, ele fala ali sobre o julgamento resultante da sabedoria. Através do entendimento que a gente consegue distinguir as coisas, ou decidimos sobre o caráter daquela situação. Nós recebemos de Deus o conselho. Significa que a gente recebe a qualificação de instrutor. Nós podemos tanto receber conselhos de Deus, como dar conselhos sábios, com sabedoria e entendimento. Recebemos poder no sentido de força, de vigor, de energia, aquela força de coração, propósito, que vai permitir a gente enfrentar as dificuldades com ousadia, abertos, destemidos. E o conhecimento dos atributos e dos planos do Senhor. Em 1 João 5,20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Tá vendo o que te espera? Você tem tudo para viver uma vida cheia da presença de Deus aqui nessa terra. Tome posse disso tudo e desfrute dessa alegria como Jesus. Jesus viveu uma vida plena aqui nessa terra. Viveu como homem, viveu dessa forma para nos mostrar que é possível. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Em Ti, Deus, nós encontramos tudo que nós precisamos. Em Ti nós encontramos a sabedoria, conhecimento, poder. Deus, nós encontramos tantos atributos, Pai. Como o Senhor é poderoso, Senhor Jesus. E como, Deus, nos sentimos honrados em saber que nós somos escolhidos do Senhor, que o Senhor nos amou, sendo um Deus tão poderoso, tão grande, rico. Ah, Deus, o Senhor nos escolheu
Nós não somos merecedores, mas a tua palavra diz que é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Obrigada, Pai. Obrigada pela graça do Senhor que atingiu as nossas vidas, que chegou até nós. Nós te louvamos por isso, Pai. Queremos te engrandecer, Deus, e dizer que é privilégio nosso sermos a tua habitação. E dizer, ó Deus, que nós desejamos que essas virtudes, ó Pai, que foram atribuídas ao Senhor, que elas se manifestem também na nossa vida. Não para nossa honra, Pai, mas para a tua glória. Para que o Senhor seja conhecido. Para que o Senhor seja visto através de nós. Essa é a nossa oração, Pai. Fortalece as nossas vidas a cada dia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Você é mais forte do que você imagina. Isso mesmo. Você é mais forte do que imagina. Sabe por quê? Porque Deus está em você e Ele te faz forte. Você tem algumas virtudes dentro de você que você nem imagina. Ou talvez até imagine, mas não desfruta delas. Mas isso hoje vai mudar. Eu creio. Eu quero ler com você o versículo que está lá em Isaías 11:2. E enquanto eu procuro aqui na minha Bíblia, corre lá e curte o vídeo. Deixa seu like. Compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Amém? Aqui diz assim, ó: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Deus está procurando pessoas que demonstrem a glória da sua presença em suas vidas. Pessoas que obedecem à voz dele em cada pequena coisa. A obediência impede a gente de contaminar a nossa consciência. Ela nos mantém desejosos de vivermos para a glória de Deus. A gente sabe que o versículo de hoje é uma profecia sobre Jesus. E aí que tá o ponto mais interessante. Se o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, habita em nós, vivendo através de nós, então a gente pode desfrutar tudo o que está sobre ele, também está em nós. A gente pode ter sabedoria, entendimento, conselho, poder e conhecimento. E os problemas desaparecem na presença dessa virtude. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais problemas. Eu estou dizendo que os seus olhos, eles vão estar bem mais focados em Deus. A gente não tem que viver em confusão,
se a gente for obediente à direção do Espírito, vivendo em obediência, o Senhor nos dá rapidamente conselho, sabedoria, entendimento e poder. Mas a gente precisa ser reverente e submisso a Ele. Pessoas que querem ter um entendimento, querem ouvir a Deus e desejam receber a sabedoria e o conhecimento, elas precisam ter um temor reverente e até um assombro diante de Deus. O que é temor reverente? É saber que Deus é Deus e que Ele fala sério. Ele nos chamou para ser seus amigos, nos chamou de filhos, de filhas. A gente tem que respeitar e honrar esse Deus com uma obediência reverente. Entender que Ele é Deus e nós não somos nada sem Ele. Então hoje eu quero te dizer, qualquer coisa que Deus te peça para fazer é para o seu próprio bem. Então, seja rápido em obedecer hoje e todos os dias. Porque você pode. Você tem dentro de você as virtudes de Jesus. Eu quero te explicar rapidinho o que significa cada uma dessas virtudes, para você entender como é necessário para nós que desejamos viver uma vida segundo a vontade de Deus. Essas virtudes Jesus demonstrou na vida dele, e a gente vê isso lá no Novo Testamento. O primeiro deles aqui da lista é sabedoria. É o Espírito de Deus quem produz essa sabedoria ou nos torna sábios. A sabedoria nada mais é o que eu olhar para uma situação e eu enxergar a melhor maneira de resolver, a melhor maneira de chegar até o fim com aquilo. Isso é ter sabedoria. É não pegar atalhos, mas automaticamente ter a direção de Deus sobre o melhor caminho, a melhor decisão a tomar em relação àquilo. Essa sabedoria nós precisamos. O segundo é o entendimento. E aí fica meio parecido sabedoria e entendimento. Mas a diferença da sabedoria e do entendimento é que a sabedoria, ela significa você ter uma grande instrução no sentido de conhecimento, né? E já o entendimento, ele fala ali sobre o julgamento resultante da sabedoria. É através do entendimento que a gente consegue distinguir as coisas, ou decidimos sobre o caráter daquela situação. Nós recebemos de Deus o conselho. Significa que a gente recebe a qualificação de instrutor. Nós podemos tanto receber conselhos de Deus, como dar conselhos sábios, com sabedoria e entendimento. Recebemos poder no sentido de força, de vigor, de energia, aquela força de coração, propósito, que vai permitir a gente enfrentar as dificuldades com ousadia, abertos, destemidos. E o conhecimento é o conhecimento dos atributos e dos planos do Senhor. Em 1 João 5,20 diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro,
unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Tá vendo o que te espera? Você tem tudo para viver uma vida cheia da presença de Deus aqui nessa terra. Tome posse disso tudo e desfrute dessa alegria como Jesus. Jesus viveu uma vida plena aqui nessa terra. Viveu como homem, viveu dessa forma para nos mostrar que é possível. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Em Ti, Deus, nós encontramos tudo que nós precisamos. Em Ti nós encontramos a sabedoria, o conhecimento, o poder. Deus, nós encontramos tantos atributos, Pai. Como o Senhor é poderoso, Senhor Jesus. E como, Deus, nos sentimos honrados em saber que nós somos escolhidos do Senhor, que o Senhor nos amou, sendo um Deus tão poderoso, tão grande, rico. Ah, Deus, o Senhor nos escolheu. Nós não somos merecedores, mas a Tua palavra diz que é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Obrigada, Pai. Obrigada pela graça do Senhor que atingiu as nossas vidas, que chegou até nós. Nós Te louvamos por isso, Pai. Queremos Te engrandecer, Deus, e dizer que é privilégio nosso sermos a Tua habitação. E dizer, ó Deus, que nós desejamos que essas virtudes, ó Pai, que foram atribuídas ao Senhor, que elas se manifestem também na nossa vida. Não para nossa honra, Pai, mas para a Tua glória. Para que o Senhor seja conhecido. Para que o Senhor seja visto através de nós. Essa é a nossa oração, Pai. Fortalece as nossas vidas a cada dia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.